tarde para todos. Estamos iniciando a nossa 17ª live. Ontem nós não conseguimos transmitir, tivemos um problema técnico, de falta de energia aqui na região e acabou que não foi possível a transmissão da live de ontem. Eu vou estar repassando essa live que ficou faltando durante ontem, durante a semana. Depois vocês olhem no canal, aqui no Face, no YouTube, no Instagram, e vamos dar continuidade então na live de hoje, onde o tema é quais são as práticas de massagem mais praticadas no Brasil, Em uma das lives anteriores eu dividi também as técnicas, de massagens mais utilizadas no Brasil, em três vertentes, que são aquelas com foco voltado para a parte terapêutica e energética, ou seja, é a massagem que vai ter a energia como sendo um ponto assim fundamental tanto de diagnóstico quanto de terapêutica. Então, descobrir como é que está a energia do cliente e poder modificar essa energia, melhorar essa energia, faz parte da técnica, da terapêutica. Tá? Então, assim, temos algumas técnicas que se incluem nesse foco, nessa vertente de tratamento. Temos o segundo foco, que é a parte só terapêutica, tá? E vai tratar, porém não leva em consideração, por exemplo, se existe energia, se vai estar trabalhando com essa energia, no cliente, e isso é indiferente durante a terapêutica. Vai levar apenas em consideração os aspectos mais anatômicos e fisiológicos, do organismo para poder efetuar, o tratamento. Temos também as massagens que são voltadas para a área da estética, tá? Esse objetivo, ele como o próprio nome indica, tem um fim mais estético, tá? Aí também temos algumas técnicas de massagem voltadas para esse foco e temos aquelas que voltadas para o relaxamento, tá? Assim, nós observamos durante a nossa formação, nossos estudos, que muitas vezes uma dessas técnicas, uma das terapêuticas de massagem, ela vai estar interagindo com outras terapêuticas, com outros focos. Então, muitas vezes, uma técnica que tem um objetivo apenas terapêutico e energético, ele vai ter como consequência, por exemplo, o relaxamento, tá? Ou, às vezes, uma prática que tem o objetivo relaxamento, ele vai ter também como consequência a parte terapêutica também. Ou uma técnica que tem como objetivo a parte estética, ela também pode ter como uma segunda consequência, uma cascata aí de consequências também, a parte, por exemplo, terapêutica ou a parte de relaxamento. E por aí, por aí se desencadeia, geralmente, as técnicas de atendimento, as técnicas de massagem que são aplicadas aqui no Brasil e que a maioria dessas também são aplicadas em outras partes do mundo, ok? Dentro das técnicas terapêuticas, eu vou falar aqui de modo geral, depois eu vou destacar aquelas que realmente são as mais procuradas. Porém, é importante que vocês façam um trabalho, já no local, na cidade onde vocês moram, para ter uma noção, para saber quais são as técnicas mais utilizadas, mais praticadas e mais solicitadas na sua cidade. Como eu comentei em uma live, eu mudei de uma cidade do interior de Minas, de aproximadamente 100 mil habitantes, para uma cidade maior, que é a cidade de Campinas, de 1.200.000 habitantes. Então, a demanda dos clientes dessa cidade do interior, de onde eu venho, é bem diferente da demanda desse público aqui, de um grande centro. Até mesmo as técnicas que são oferecidas, os valores que são cobrados, têm características bem próprias de cada local. Então, eu sugiro que vocês comecem fazendo um levantamento, um estudo
da cidade onde vocês moram ou da região. Tá? Por exemplo, eu moro aqui num local chamado Barão Geraldo, um distrito da cidade de Campinas, e esse distrito aqui ele tem 120 mil habitantes, né? É maior até do que a cidade, né, do interior de Minas que eu morava. Então eu posso fazer um estudo, um levantamento só dessa região aqui. Tá? Não preciso fazer de toda a cidade de Campinas. Da mesma maneira, da cidade onde vocês moram, né, vocês façam, dependendo do tamanho da cidade, vocês façam um estudo mais local ou mais abrangente. Tá? É, Estudando as técnicas que são oferecidas, né, os valores que é cobrado por cada técnica e também você saber, se você souber também qual é o mercado, né, o que circula de economia na cidade, também isso pode te dar boas orientações para saber de quais técnicas você irá iniciar. Tá? Então, dentro da parte terapêutica energética, nós temos aí uma das técnicas mais praticadas no Brasil e no mundo, como o shiatsu, que é a massagem japonesa. Né? O shiatsu ele vai utilizar, né, o reequilíbrio da energia, ele usa o princípio da medicina tradicional chinesa para fazer o diagnóstico da energia e está reequilibrando ali. Em vez de usar a agulha, nós vamos, através da massagem, né, identificar os pontos que estão bloqueados de energia e vamos estimular esse fluxo normal, né, do Qi ou do Qi através do corpo. Tá? Dentro desse também, que tem a parte energética como sendo fator fundamental no tratamento, temos a massagem chamada Tuiná, a massagem ayurvédica, que é uma massagem indiana, tá? Já vai considerar aí, né, que a gente chama, enquanto na acupuntura, no shiatsu, são os meridianos de energia, na ayurvédica vai considerar as nadis, né, ou também canais de energia. O Doin, que é outra técnica de acupressura, que vai fazer o diagnóstico do desequilíbrio, ou vai, tem uma dor de cabeça, você tem um ponto específico para pressionar, tem uma cólica, tem um ponto específico para tirar energia ou dar energia. Tá? Então, considero também os meridianos como sendo fundamental no tratamento. A reflexologia, tem a reflexologia podal, né? E a reflexologia das mãos, dos pés, que vai tratar o corpo, né? Considerando que nessas extremidades do nosso corpo existe todo um reflexo aí, né, de todos os órgãos, vísceras, de todos os sistemas do nosso corpo. Tá? E temos também uma terapeuta chamada massagem sistêmica, que trabalha também reequilibrando a energia, né, ao longo do nosso corpo. Tem um sentido de tratamento, geralmente, de acordo com o que vai ser tratado, o órgão, a víscera, e de acordo com o fluxo dessa energia, desse tratamento, né, vai se alcançar o objetivo que está pretendendo. Como terapêutica, né? Então somente terapêutica, a gente conhece aqui a quiropraxia e a osteopatia, né? Tanto a quiropraxia como a osteopatia trabalha com a manipulação dos ossos, das vértebras, né, das diversas articulações do nosso corpo. Tá? A osteopatia ela já é mais voltada, né, para a área da fisioterapia, tá? Como uma especialização dentro da fisioterapia, né? Tem uma formação bem mais abrangente do que a quiropraxia, que também vai trabalhar nesse alinhamento de todo o corpo, tendo como referência, base ali a coluna vertebral. Tá? Então, todo o corpo ele tem que funcionar com base nesse alinhamento, né, das estruturas ósseas, da coluna vertebral. Ele já é mais aberto assim, a diversas outras áreas, né, de formação, não é algo fechado, restrito só à fisioterapia. Né? Geralmente, assim, principalmente em cidades do interior, as pessoas conhecem bem pouco essas práticas terapêuticas, né? Apesar de que já está sendo bem mais difundido hoje em dia. Porém, pode ser que na sua cidade, né, caso você faça a opção de estudar essas técnicas, você tenha que divulgar, né, antes de você conseguir a sua clientela. Na parte da estética, nós temos as técnicas da massagem modeladora, redutora. Tá? Tem lugares que diferenciam essa técnica como sendo uma única
sendo a modeladora, e uma outra técnica redutora. Eu, por exemplo, trabalho, né, os dois na mesma modalidade. Ao mesmo tempo que a gente modela, a gente reduz. Para modelar, tem que reduzir, e ao reduzir, nós também vamos modelando. O objetivo é estética. A bambuterapia também é uma técnica que entra aí complementando, auxiliando não só a massagem modeladora, redutora, mas também a drenagem linfática manual. E essa, por último, a drenagem linfática manual, né, tem o trabalho aí de, né, reduzir edemas, né, principalmente edemas de extremidades, edemas após cirurgias, após redução, né, de medidas por cirurgias plásticas, após fraturas, né, ou lesões mais sérias, mais graves, que também ocorre ali, né, edemas geralmente de extremidades ou regiões afetadas. Em gestantes, por exemplo, também ocorre muitos casos de edema. Essa drenagem linfática ela entra auxiliando, né, nessa circulação aí do líquido linfático. Tá? Então essas são as técnicas principais também da parte estética. Na parte de relaxamento a gente tem a massagem com pedras quentes, tá? A massagem sueca, também conhecida aqui no Brasil como massagem relaxante, e a massagem com toalhas quentes. Né? Como eu falei, muitas vezes essas técnicas elas também podem ocupar espaços em outros objetivos, como por exemplo a massagem com pedras quentes, ela pode também ser utilizada como uma técnica terapêutica. Tá? A sueca também pode ser trabalhada como terapêutica, porque a gente vai conhecer um músculo específico, né, que está sobrecarregado, que está cansado ali, fatigado, e vamos trabalhar o relaxamento daquele músculo. Por exemplo, a massagem desportista, né, voltada para a competição, né, geralmente a gente trabalha o relaxamento muscular, né, a gente trabalha também a parte terapêutica do músculo, porque o atleta sobrecarregou, né, um grupamento muscular, né, acumulou ali o acúmulo de ácido lático, então na massagem vou reduzir, vou eliminar o máximo possível o acúmulo desse ácido lático. Tá? Então, ela tem um efeito terapêutico e também tem um efeito de relaxamento. Tá? Mesmo porque o atleta vai precisar dos dois para voltar na sua próxima atividade física e vai ter que estar relaxado, vai ter que estar sem dor naquele grupo de músculos para poder voltar às suas atividades. Então, essas três são são técnicas voltadas para o relaxamento. Tá? Então, essas técnicas, né, que eu falei aí, aqui na parte terapêutica também tem a desportista, né, que eu falei depois. Mas existem várias outras técnicas, tá? Eu falei apenas as mais utilizadas, as mais conhecidas, tá? Para o grande público. À medida que você vai praticando, você vai conhecendo outras técnicas. Então, também o seu público vai solicitando, né, outras técnicas. O que eu percebo é que, na maioria das vezes, não existe nada novo. Tá? O novo, vamos dizer assim, é o antigo com outra roupa. Tá? São fundamentos, geralmente, de outras terapêuticas que as pessoas pegam, estudam e se adequam ao ambiente, ao local onde ela está, né? Colocando ali características de outras técnicas, de outras metodologias. E dá um nome novo, né, para falar que é ela que criou, mas que quando você estuda mais a fundo, né, nas entrelinhas, você percebe que a técnica ela é antiga, né, os princípios básicos, os fundamentos básicos, né, que levam ao tratamento, ela já vem ali de muitas outras vertentes anteriores. Por exemplo, o shiatsu, a massagem japonesa, a gente encontra diversos segmentos, né, desde a origem do shiatsu, né, de vertentes dessa linha. Então, por exemplo, tem o shiatsu dos pés descalços, tem o shiatsu alongamento, tem o shiatsu tsubo shiatsu, e por aí vai. São muitas e muitas e muitas vertentes. Quer dizer que as pessoas inventaram, né? Na maioria das vezes, não. Muitas vezes a pessoa utiliza o seu conhecimento, aquela bagagem que ela tem de informação, alia a essa informação que ela tem, né, às necessidades do local onde ela vive,
e ela desenvolve um método para atender, né, a população, né, o público da onde ela está situada. E acaba desenvolvendo uma técnica, porque se diferencia, né, do local da onde foi a origem, né, da técnica, por exemplo, do shiatsu, e ela fez para atender uma outra determinada demanda. Por exemplo, né, eu desenvolvi uma técnica complementar ao shiatsu para ser algo mais acessível, algo mais prazeroso, né, para o povo ocidental. Por exemplo, o shiatsu, ele é muito conhecido de ser uma técnica muito dolorida, né? E quando eu comecei a estudar, na década de 90, né, muita gente não gostava, não aguentava receber o shiatsu, porque causava muita dor. Né? Uma vez que os meridianos, quando os meridianos do fígado, do pulmão, dos rins está em desequilíbrio, ele realmente vai gerar dor quando nós fizermos a compressão naquela região. Então, para o ocidental, isso não é algo tão fácil de ser assimilado, de ser aceito, tanto quanto para o oriental. O oriental já aguenta bastante a dor, né? Tem técnicas orientais para o tailandês, para o japonês, para o chinês, que se não doer, se não tiver dor, né, daquela dor não é pouquinha, não, dor intensa mesmo, para eles é como se não tivesse sido feita a técnica de massagem. É como se não tivesse tido efeito, surtido efeito. Então, eu mesmo, né, tanto assim como cliente, como recebedor da técnica, até mesmo como professor, né, como quem aplica a técnica, eu desenvolvi não só a parte terapêutica, aquela parte que vai trabalhar os meridianos doloridos, mas a parte também do relaxamento para conseguir, né, atender o maior número de público possível, tá? Que é exatamente o nosso público aqui do Ocidente. Então, as técnicas mais conhecidas aqui né, no Brasil, dentro dessa parte terapêutica energética, é o shiatsu, tá? Em primeiro lugar, a reflexologia também, a massagem ayurvédica. Eu vejo assim como sendo essas três primeiras, tá? Como sendo as mais procuradas. Depois vem outras, né? Como Tuiná, Doin. Na parte somente terapêutica, a osteopatia, ela tem tido bastante é, aceitação e, né, e difusão, assim, principalmente nos maiores centros. Tá? Na sequência, a quiropraxia e a massagem desportista, que é uma que está sendo, assim, ela não chegou, no meu entendimento, ela não chegou nem a 30%, né, do seu potencial, assim como as outras técnicas, do potencial de comercialização, do potencial de venda dessa técnica da massagem desportista. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. As pessoas, e o mais incrível, as pessoas precisam dessa técnica, porém não sabem que existe. Tá? Então, se você for, por exemplo, num clube, eu vou no clube de tênis, vou no clube de futebol, né, de vôlei, pode ir lá e ver que na grande maioria dos clubes não tem um terapeuta corporal trabalhando com massagem desportista, por exemplo, de recuperação dos atletas. Tá? Então, na maioria das vezes, porque não tem profissional disponível e também o clube, né, os profissionais que trabalham ali, não sabem, né, dessa possibilidade de recuperação dos atletas, né, tirando assim os locais maiores centros que têm um investimento, né, já tem toda uma visão aberta para os atletas de alto desempenho, né, que vamos dizer assim custam caro, né, para esses clubes. Então, para eles é interessante ter uma recuperação rápida, né, que evite lesões, né, do atleta. Por isso eles investem, né, tanto na parte de prevenção quanto na parte de terapêutica, e a massagem desportista entra, né, nesses casos. Né, se um atleta ele faz uma atividade física, ele acumula ali ácido lático, né, e ele volta depois com outro treino ainda com ácido lático acumulado, ele tem grande chance de ter uma lesão, né, muscular, ligamentar. Tá? Então, é interessante para os clubes, né, que ele tem um processo de recuperação mais rápido para poder treinar mais rápido, com o mínimo de chance de ter uma lesão músculo-articular. Na parte da estética, né, nós temos aí, eu acho que a mais conhecida é a massagem, a drenagem linfática manual, depois a modeladora e redutora, né, e depois na sequência a bambuterapia. Tá? Então, assim, mesmo porque a drenagem linfática manual ela é muitas vezes recomendada por vários médicos. Tá? É, e de relaxamento nós temos
no Brasil é conhecido muito como massagem relaxante, porém o nome correto é a massagem sueca, tá? É a massagem voltada para relaxamento, a massagem com pedras quentes e também a massagem com toalhas quentes. Também essas técnicas são complementares à massagem sueca, à massagem de relaxamento, e também elas são fantásticas, né, no sentido de relaxamento. Aqui eu também faço um parênteses, por exemplo, a drenagem linfática manual, ela, apesar de trabalhar com a eliminação do líquido linfático, né, o sistema linfático, ela proporciona também um relaxamento profundo, né, no cliente, é, que não foi estudado ainda, não foi perceptível ainda. Né? E geralmente as pessoas divulgam a drenagem linfática manual apenas para, né, reduzir medidas, apenas para reduzir edemas de extremidades. Porém, né, ainda possivelmente deve ser palco de pesquisas futuras, né, se utilizar a drenagem linfática manual para tratar o relaxamento profundo, né, dos clientes. E o mais interessante é que ela não requer força, não requer, né, assim, um desgaste do terapeuta excessivo para que o cliente consiga relaxar de maneira profunda. Tá? É uma massagem assim como várias outras, né? Algumas têm um pouco mais assim de pesquisas com metodologia científica já em andamentos, outras já têm pesquisas publicadas, porém a grande maioria dessas técnicas elas acompanham apenas o conhecimento empírico, né? Pesquisa empírica, aquilo que vem ano após ano, década após ano, década passando, né, de geração em geração, e o que os terapeutas, né, os profissionais da área, né, têm como, eu apliquei, surtiu efeito, ou repeti, surtiu efeito, ou eu apliquei e não surtiu efeito, né, ao longo de muitas e muitas vezes, né, vem sendo formado como conhecimento empírico, né, e deve, né, em um momento, né, como já vem acontecendo, ser transformado não só em conhecimento empírico, a pesquisa empírica, mas também no conhecimento de uma pesquisa científica, validada e com capacidade de ser produzido. Tá? Assim como a acupuntura, né, já está dentro, por exemplo, desse conhecimento técnico-científico, tá? O shiatsu ele já está caminhando, né? A drenagem linfática também ela já tem as suas pesquisas científicas, a osteopatia, né? Diversas outras técnicas que eu falei aqui, já tem algumas pesquisas que fazem referência à sua validade. Tá? Então, você que está iniciando agora, é importante que você também pesquise, né, e se informe das pesquisas é, que tem falando de cada uma dessas técnicas, né, ou pelo menos da grande maioria delas. Mais à frente eu estarei disponibilizando também essas pesquisas e estarei comentando no canal do Mundo da Massagem, do Facebook, do YouTube, né, especificamente sobre alguma dessas pesquisas científicas que já foram feitas. Isso é importante, fundamental para nós que estamos iniciando no mundo das terapias corporais. Então, né, essa aula de hoje, essa live de hoje vai ficar aqui, né, gravada durante algumas semanas no canal do Mundo da Massagem. E você, né, que tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode fazer aqui no nosso canal, né, ou diretamente em box, né, que assim que eu ver, eu estarei respondendo. Né, e espero que você possa escolher uma técnica que mais lhe atenda, né, não só no local que você vai trabalhar, na cidade que você vai trabalhar, mas também a sua aptidão, a sua vocação para iniciar no mundo da massagem. Então, um grande abraço, né, uma boa tarde para todos e até a nossa próxima live. Namastê.